Então, meu amigo, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana de vocês? Essa semana eu tive fora do gráfico, eu não vi nada do que aconteceu hoje no mercado, porque eu ainda não vivo no mercado, como eu já falei. Então, assim, hoje, né, vou fazer uma análise do último dia, do dia da sexta-feira, e sobre aquelas regiões de sombra que eu venho estudando, né? Eu tenho aqui uma situação interessante, né? Eu tenho aqui o M5, né? Trabalhando nessa situação aqui. A gente pode observar aqui compras aqui nessa região, né? A gente tem esse tipo de situação aqui. A gente tem essa compra que também foi muito interessante. Tem essa outra compra aqui. Porque analisando o candle a candle, o preço ele abre numa região, né? Região, isso tudo aqui, né? A gente tem como região, né, que o preço pode trabalhar. O que é que a gente espera? A gente espera sempre um gatilho, um padrão que a gente possa entrar. Então, a gente, já que no primeiro candle, a gente tem um rompimento, a gente tem esse rompimento aqui do candle do dia anterior, né? A gente tem esse rompimento aí, né? Deixa eu marcar aqui, a gente tem esse rompimento aqui, né? Onde o preço, onde esse candle aqui, ele é o primeiro candle do dia, ele faz o rompimento, né? E ele vem para baixo, né? Beleza, até aí tudo tranquilo, beleza? E o próximo candle, que é o candle 2, ele confirma, né? Esse rompimento aqui. A obrigação do candle 3 é vir e romper, né? Abrir, romper para baixo, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Como seria a obrigação do candle 3, né? Então, o candle 3 ele tinha essa obrigação, esse candle aqui, ele tinha a obrigação de vir e cair, né? Ou seja, ele tem a obrigação de dar continuidade no movimento de baixa, coisa que ele não fez. Então, quando esse candle ele não faz esse movimento, né, a gente já imagina aí, a gente já tem aí uma quebra, né? Uma quebra de rompimento, uma quebra de continuidade do movimento. Então a gente fica habilitado a fazer uma compra nesse candle 4 aí, né? Beleza? Foi uma compra bonita, né? Que foi você pegou no fundo. Isso aí eu também ainda não estou analisando a questão dos tempos micro, né? Mas vamos só dar uma passada aqui no que seria o tempo micro aqui nesse tipo de entrada, né? Beleza? Então, vou colocar uma setinha aqui, né? Para a gente ver. Eu uso sempre, o 2 minutos, né? Que é meu tempo micro. Eu não uso outro tempo. Para mim, ele filtra essa entrada. Porém, por aqui a gente já pode perceber, né, que o Candle 4 aí, né, o Candle 4 ele não deixa, ele não faz sombra, apenas ele abre e vai embora, né? Mas vamos ver onde foi que lá no M2, o que esse candle faz, né? O que esse candle mostra pra gente aí, para deixar a entrada. Pronto, então, beleza? Então aí, ó, o candle ele faz esse rompimento, ele vem testar, né? Ele vem testar aqui. Deixa eu colocar uma linha aqui, ó. Ele vem só testar a região do rompimento, né? Era aqui, né? Beleza? E depois ele pega essa alta aqui, 250 pontos aí, beleza? É, olhando assim, analisando essa conjunção entre tempos gráficos, né? Que é isso que eu estou buscando, né? Isso que eu gosto de analisar. A gente tem uma situação onde o preço, né? Onde o preço
ele faz toda essa queda aqui, né, da sexta-feira. Então, porém, aqui ele não deixa muito para a gente entrar, né? A gente está olhando 5 minutos aqui, ele não deixa muito para a gente entrar. Só que a gente analisando os tempos gráficos, né, os tempos maiores, né, para a gente fazer a conjunção dos tempos gráficos, a gente pode observar aqui no M10, a gente observa aqui no M10 a situação que aconteceu lá no tempo maior. Eu vou usar a ferramenta do Profit, né, para desenhar, porque aí ela vai desenhar em todos os tempos, né? Então, vamos ver como é que acontece. A gente tem esse rompimento aqui, ó. Tem esse rompimento, tranquilo, beleza? E a gente tem a confirmação, por isso que aqui, candle 21, no 10 minutos, ele confirma, né, o rompimento, né? Então, o que é que acontece? O candle 22, esse candle aqui, ele deveria dar continuidade no movimento, já que aconteceu as ondas, né? A gente tem esse tipo de movimento, né? A gente tem esse tipo de movimento aqui, mínimo, o fundo, né? Ele vem fazer os 50%, né? Depois ele vem para dar continuidade no movimento. E aqui acontece uma falha, né? Uma falha de continuidade do movimento. Então, essa falha acontece quando esse candle 22 ele fecha, né? Ele é o candle que confirma para a gente que o preço não vai mais subir, né? Então, a gente pode bater uma venda nesse candle 23 aqui no M10, beleza? Então, depois do fechamento desse candle 22, a gente está habilitado a fazer uma venda aí no candle 23, no M10, a gente sempre analisando o macro, né? O M10, e, lembrando que a gente tem nossa zona, né? Nossa zona de sombra aqui, que ela já foi traçada lá atrás, no M60, né? Então, a gente tem o cano que fez o rompimento, depois a gente tem o cano da negação, e deixa essa região aqui como uma região importante, uma região de briga, né? E ela se estende para frente, né? E é o que a gente espera, é uma confluência aí de um determinado gatilho, né? Para poder, uma confluência que eu digo entre tempos, né? E a gente espera um gatilho de entrada, né? Para a gente poder fazer uma operação ou não, né? Beleza? E aqui no M5, né? A gente está analisando aqui no M5, a gente não tem uma entrada muito clara aqui do que para poder fazer, né, uma operação. Mas aí a gente vai contar aqui no M10, a gente vai fazer a conjugação, vamos dizer assim, conjugação dos tempos gráficos, né, junto com o price action, que é que a obrigação dos candles, né, que o candle deve fazer para a gente procurar uma entrada, né? Então, vamos lá, beleza? Tranquilo? Vocês podem observar aí a gente tem um rompimento, né? Esse candle 20, ele fez o rompimento do candle 19, né? Tranquilo? Então, o que é que a gente espera, né? Já de cara aqui, a gente espera uma confirmação, né? Que é o candle pullback, que esse candle aqui é o candle pullback, é uma confirmação do rompimento anterior, né? Do que houve, do que aconteceu anterior. Então, esse candle aqui, independente da cor dele, né? Ele é um candle pullback, né? Ele é um candle que confirma para a gente o rompimento que acabou de acontecer, tranquilo? Então, o que é que a gente espera do próximo candle? A gente espera desse candle aqui, o candle 22, que esse candle 22 ele vá subir, né? Que ele faça esse tipo de movimento aqui. Eu vou desenhar aqui. Como é um candle de alta, eu vou desenhar em verde também, tranquilo? Então, a gente espera esse tipo de movimento. Porque aí ele vai dar continuidade na sequência da teoria de Dow, né? Que para o preço dar continuidade, né?
ele tem que romper topos e fundos. Então, se a gente for analisar aqui, analisar lá de baixo, quando ele vem, faz um fundo, né? Ele faz um topo, né? Ele volta para fazer uns 50%, né? Depois, ele tem depois de 50%, ele tem que romper esse último topo que ele deixou aqui, né? Então, quando isso não acontece, né? Quando isso não acontece, existe, né, uma falha no movimento. Você deve fazer esse tipo de movimento, né? Ele tem que fazer a correção, ele deve romper topo ou fundo, ele tem que romper esse topo aqui, no caso, numa tendência de alta, para poder dar continuidade no movimento e na teoria de Dow, o que a teoria de Dow explica. Então, quando o preço ele não faz, né? Ou seja, este candle 22 aqui, esse candle 22 é o candle que falhou, né? Ele falhou e ele confirma que não vai mais subir. Onde a gente pode bater uma entrada aqui, a gente pode bater uma entrada no candle 23. Então, aí eu vou usar o Profit aqui, né? Para a gente poder analisar onde seria a nossa entrada aqui. A nossa entrada seria aqui, que é 23. Deixa eu dar uma ênfase aqui, trocar a cor, né? Tá? Vou colocar aqui em preto para facilitar a visualização, né, da gente, né? Então, opa, errei aqui, ó, tranquilo. Beleza? Então, a gente tendo aqui a nossa marcação no M10, onde seria no M10, a gente agora vai analisar, né, o que seria os tempos menores, né? O que seria a nossa entrada. No M5 aqui, a gente é um tempo menor, né? Claro, um tempo menor que o M10, porém o nosso tempo operacional. No M5, a gente tem, né, essa região aqui, essa situação aqui, vamos dizer assim. O que é que a gente espera, né? Sempre analisando o candle a candle, né? Que para mim uma situação muito interessante, muito boa, quando eu comecei a enxergar o que é que o candle a candle faz pela gente, né? Beleza? Então, ó, a gente vem fazer o seguinte aqui, a gente tem esse rompimento, né? A gente tem o candle que confirma, né, o rompimento. Então, o que a gente espera? A gente espera que o próximo dê continuidade, né? Então, ele dá continuidade na baixa, tranquilo. A gente pode fazer uma venda nesse candle aqui, colocando o stop da gente nessa máxima, ou se for mais técnico, nessa região aqui. Então, vamos analisar como é que ficaria o stop nesse tipo de entrada. Então, entrou aqui, a gente tem o primeiro stop aqui de 87 pontos, o segundo stop aqui de 140, 150 pontos, né, vamos dizer, né? Beleza? Tem uma coisa aqui que dá uma certa, assim, um resguarde, né, para a gente, assim, uma situação que deixa a gente mais confortável, é a região, né? A gente tem essa região, como eu mostrei anteriormente lá no 60, então a gente tem essa região aí como uma região importante para a gente, né? Então, tranquilo, deixar o stop aqui com 150 pontos, não um stop tão alto assim, beleza? Deixa eu apagar aqui, para não ficar bagunçado. Então, a gente entraria aqui, a gente tem um M10 já dando suporte para entrada de venda, porque aconteceu uma quebra, né? Uma falha de movimento aqui no M10. Então, a gente entraria nessa posição aqui no M5. E onde é que a gente entraria aqui no M2? Vamos lá, vamos analisar aqui o M2 também, aqui, gente, beleza? No M2, a gente tem essa situação aqui. A gente tem, deixa eu puxar aqui o desenho, para facilitar para a gente. Ó, a gente tem este rompimento, né? A gente tem esse rompimento. Depois a gente tem essa devolução aqui, ou seja, né? A gente tem uma negação, que é o rompimento. Esse candle aqui, esse 111, ele faz uma quebra de fibra, né? Ele quebra a fibra. Aliás, na verdade, quem quebra a fibra é esse 12 aqui, esse 12.
Então a gente poderia bater a entrada nesse tempo 113. Então deixa eu colocar aqui onde seria, né, no tempo micro, né, onde a gente bateria uma entrada, né? Então seria nesse 113 aqui. Se eu dar uma ênfase, vou deixar ele como amarelo mesmo, né? Então seria nesse 113 aqui. Deixa eu diminuir o gráfico. Então a gente nota, né? No M5 seria no candle, no M10 no candle. Então no 2 minutos a gente entraria aqui no 113, já que o 112 ele não, né? Já não deu continuidade no movimento. Então aconteceu aqui uma falha de fibra. Então, a gente poderia bater, e depois teria pego toda, né? Toda essa pernada que o preço aqui ele fez para a gente, né? Ele, primeiro o alvo da gente, se a gente for colocar o alvo como FIBO, esse candle aqui, o candle 34 é o candle gatilho, né? Então, a gente tem essa situação aqui, ó, entrada aqui, primeiro alvo de FIBO, ou seja, esse candle, né? Foi o candle, o último rompimento. Então, 189 pontos, depois o fundo aqui, que foi o fundo do candle gatilho, 400 e, né, 25, 400 pontos. Então, foi uma entrada muito bem assertiva, né? Uma entrada que, analisando bem os tempos macros, os tempos maiores, ela não deixa dificuldade para a gente, né? E, como eu falei, foi numa região de sombra, uma região que, como eu já falei para vocês, que eu venho estudando, junto com isso tudo é uma conjugação, né, entre tempos macros, né, tempos maiores, na verdade, 5 minutos, 10 minutos, 60 minutos, a gente tem essa entrada aqui, onde acontece, né, uma falha de movimento, né, no tempo macro, entre macro e mini, né, micro, né, que é o M10, né, então daria para a gente fazer uma bela entrada, uma belíssima entrada aqui nesse tempo. Então, assim, essa foi a minha análise, junto com falhas, né, de movimento que eu venho estudando, né, e as regiões de sombra no topo, né, então aconteceu uma falha dentro dessa região, foi bem assertiva, e isso vem acontecendo sempre, né, há um bom tempo no mercado. Então, essa é a minha contribuição, né, para vocês que querem estudar, que está querendo se consolidar no mercado, aí ter consistência no mercado, beleza? Então, só peço que vocês deixem os comentários de vocês, beleza? Eu desejo um abraço para todo mundo e curtam, comentem e compartilhem, beleza? Abração para todo mundo e fui, galera, fui.